Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática algumas partidas que eu escolhi para trabalhar no método Sniper Back. Exemplos de green, exemplos de red, exemplos que vou sair em free bet e você vai entender um por um. Vamos para o primeiro jogo, Lyon e Lens, do campeonato francês. Tinha aqui uma tendência comportamental do painel, possibilidade de Sniper Back. Não tinha uma tendência de match odds, né? Sniper Back seria caso o Lyon tomasse o primeiro gol. Vamos ver o que aconteceu na prática. No minuto 55 estava 1-0 para o Lens, né? E aí eu fiz a primeira entrada no Sniper Back numa odd de 1.96. E como diz o manual, né, a segunda entrada pode ser até o minuto 65. Eu fiz a segunda entrada numa odd de 2.66. Repare que o Lyon estava pressionando muito aqui. E a minha odd média estava em 2.31. O que aconteceu nesse jogo? No minuto 80 saiu o gol do Lyon e eu saí em free bet. Essa odd foi para 1.87. Por isso é importante a odd média. Eu tenho margem para conseguir sair em free bet e ainda ter lucro. E o que aconteceu no final? 2-1, o Lyon abriu muito espaço e acabou tomando um gol do Lens em um momento ímpar de ataque do adversário e teve 23,5% de green. Outro jogo que eu trabalhei foi Sporting e Gil Vicente. Tinha uma oportunidade de lei fora, oportunidade de lei 2-2 e uma possibilidade de Sniper Back, né? A odd estava bem esmagada aqui do Gil Vicente, mas o Sporting estava disputando aqui o campeonato ponto a ponto com o Benfica. Então, no entendimento do painel e pela race do Sport, tinha valor você estar a lei fora. Vamos ver o que aconteceu. O Sport acabou tomando um gol, terminou 0-1 no minuto 55, primeira entrada, odd 1.88. Segunda entrada no minuto 65, onde o Sport ainda estava pressionando, 2.36. E aí você tem uma odd média aqui de 2.12. O que aconteceu no minuto 82? 1.80 foi essa odd. Se minha odd média estava em 2.12, dava para eu fechar em free bet e ainda ter uma possibilidade de lucro. O que aconteceu no final do jogo? 2-1 para o Sport, 18% de green, sem nenhum risco do minuto 82. Agora, um outro exemplo para a gente ficar de olho, Sporting Braga e Santa Clara. Sniper Back aqui e lei fora. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo. O Braga tomou 0-1, o Braga estava perdendo de 0-1, odd que eu entrei foi no minuto 45. Eu vou explicar no final do vídeo por que eu não entrei no minuto 55. 2.16 essa odd. Depois do minuto 49, o Braga acabou já fazendo o gol e eu saí em free bet. Essa odd foi para 1.32. Eu não fiz a segunda entrada. O que aconteceu no final? Terminou 1-1, ou seja, eu não perdi e nem ganhei e saí no 0-0. Freiburgo e Bayer Leverkusen. E esse eu quero deixar um adendo aqui porque o painel não estava recomendando Sniper Back, mas pelo conhecimento dos times e pela necessidade de vitória do Bayer Leverkusen, porque nesse jogo o Bayern de Munique ainda não era campeão, o Bayer Leverkusen precisava pontuar para dificultar um pouco a vida do Bayern de Munique. E eu fui ler as estatísticas dos times. O Freiburg tinha uma eficiência de XG de 1.33, ou seja, muito boa, e o Bayer Leverkusen 1.36. Média de gols do Freiburg, 3.33. Média de gols do Leverkusen, 3.27. E coeficiente de variação por volta de 0.50, o que me parecia bastante interessante. O que aconteceu no jogo? Terminou o primeiro tempo 1-0 para o Freiburg. E, levando em conta a necessidade do Bayer Leverkusen de pontuar nessa partida, mesmo não jogando muito bem, mas lembrando que o painel apontava que eram dois times com uma boa eficiência de XG. Eu falei, eu vou tomar esse risco. No minuto 45, eu entrei no over à frente a 2.14 e no minuto 50 nem precisei fazer outra entrada, já saí em free bet em 1.28, porque o Freiburg acabou marcando o segundo gol. O que aconteceu no final do jogo? 2-2, o Bayer Leverkusen empatou na Bacia das Almas, 67,2% de green. E um exemplo de red aqui que não pode faltar, né? Levante e Tenerife. O painel tinha recomendado um lei fora e um Sniper Back. Repara aqui que o Levante tinha uma eficiência de XG muito boa, enquanto o Tenerife tinha uma eficiência de XG
de 0,61, ou seja, era um time com saldo de gols negativo e com uma eficiência de XG relativamente fraca, né? E o Levante vinha aqui numa race muito melhor, vinha numa classificação muito melhor. E a gente foi ver no jogo o que aconteceu, minuto 45. Essa odd já estava em 2,42, porque era um jogo aqui de poucas oportunidades, né? O Levante não estava jogando muito bem. Eu entrei no minuto 45, no minuto 55 eu fiz a segunda entrada, odd 3,10. Uma odd excelente, né? Uma odd média de 2,76. Que assim, o gol poderia sair tarde, que eu conseguiria sair em free bet tranquilamente. Só que o que aconteceu? O gol saiu tarde demais. O gol saiu lá no final, já não tinha mais odd para eu sair em free bet. Eu deixei até o final e tomei 100% de head. E se você quer acessar o nosso painel interativo e todas as ferramentas que a gente utiliza, link aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição. E se você quer conversar com pessoas que utilizam as mesmas ferramentas, trocar experiências, ter vídeos exclusivos no canal, prioridade nas respostas, de R$ 1,99 você vira membro do nosso canal. E um jogo aqui para falar antes das considerações finais, Fluminense e Sport Recife. O painel tinha recomendado aqui lei fora, o Fluminense era um time que tinha uma média de pontos interessante, uma eficiência de XG de 0,81, enquanto o Sport Recife de 0,51. E você pode estar perguntando, bom, a eficiência de XG desses times não é muito boa. Só que pro Campeonato Brasileiro, assim como pro Campeonato Argentino, você vai ver que os times têm uma eficiência de XG inferior aos campeonatos top europeus. Então, uma eficiência de XG próxima a 1 para um time sul-americano, isso é muito bom. E o que aconteceu no live? O Fluminense estava perdendo de 1-0, eu fiz a primeira entrada já no minuto 45, 2,26 de odd. Fica tranquilo que eu vou te mostrar no final do vídeo por que às vezes eu entro no minuto 45 e às vezes no minuto 55. Essa odd de 2,26 na primeira entrada e na segunda entrada eu fiz numa odd de 3,05 e a minha odd média foi para 2,66. O que aconteceu? No minuto 62 o Fluminense empatou e eu saí em free bet. Essa odd de 2,66 foi para 1,62. E aí, no final do jogo, o Fluminense acabou virando e eu tive 64,20% de green. E agora para falar sobre a faixa de odds, né? Um aprendizado, né? A partir do momento que essa odd do over à frente está acima de 1,70, já começa a me agradar. Por quê? Se você vai fasear duas entradas, normalmente nos próximos 5, 10 minutos, essa odd de 1,70, ela já vai passar de 2 nos próximos 10 minutos. E aí a sua odd média vai ficar superior a 2. E aí quando sair esse gol, para você sair em free bet, por mais que ele possa sair um pouco tarde, no minuto 80, no minuto 82, como a gente viu em alguns casos, você consegue sair em free bet e ainda ter um lucro interessante. Então, se você viu um método do sniper back, você não sabe, vou entrar no minuto 55, no minuto 60, mas ele entra no minuto 45, às vezes entra no minuto 55, tudo depende da odd, né? Se no minuto 45 eu vejo que é um time que tem uma eficiência de XG boa, vejo que é um time que está pressionando, que precisa da vitória, eu já acho interessante. Se a odd está acima de 1,70, não necessariamente eu preciso esperar 1 minuto 55. Se conseguir esperar, melhor ainda, você vai pegar uma odd maior. Só que nunca esqueça, se o mercado está pagando muito para essa odd, ou o mercado não está vendo a mesma coisa que você está vendo, ou o mercado está descrente desse time e pode ser um desajuste e uma oportunidade. Então esse foi o vídeo do Sniper Back na prática. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.